Beleza. Aí eu vou aproveitar isso daqui, já que isso daqui está juntando vetor e for, vou mostrar, explicar, porque eu percebi que algumas pessoas ainda estão inseguras com uma característica do vetor, que é quando a gente vai contar as posições dos vetores, a contagem do vetor sempre começa do zero. Então, quando eu declarei um vetor índice 3, aqui, significa que eu criei um vetor de 3 posições. Se eu criei um vetor de 3 posições, obrigatoriamente, o que vai acontecer é eu vou ter o vetor índice 0, 1 e 2. É sempre assim. Se por acaso eu não gosto dessa ideia, porque, igual, eu no enunciado eu fiz de propósito, eu coloquei os dois vetores lá que era para fazer o produto escalar, era U e V. As coordenadas dele era o 1, o 2 e o 3, V1, V2, V3. Eu poderia ter colocado o 0, o 1 e o 2, V1, V0, V1, V2. Só que eu ficaria na dúvida se vocês iriam fazer certo porque eu botei o número 0, 1 e 2 ou porque vocês sabem que a contagem do vetor em C começa do zero. Então eu deixei com 1, 2 e 3 para saber. Se vocês mudarem e fizerem 0, 1, 2, era porque vocês sabem que o vetor é começado com zero. Se não, vocês só seguiram a numeração e erraram. E algumas pessoas erraram. Então, eu expliquei isso na última aula síncrona. Se eu fizer assim, ó, eu vou começar no 1 e vou até o 3. Isso vai ter algum problema, professor? Pode dar problema. Sim, eu não posso garantir para vocês que vai dar problema, porque isso depende do sistema operacional. Vamos ver aqui, ó. 4, 7, 2. Nesse daqui não deu problema, mas poderia dar. Por quê? Eu reservei 3 espaços para mim. O sistema operacional reservou 3 espaços e falou: você tem esses 3 espaços aqui, o 0, o 1 e o 2. Aí quando eu usei 1, 2 e 3, eu usei um espaço que não é meu. Se esse espaço que não é meu tiver outro dono, o sistema operacional vai derrubar o meu programa. Se não tiver dono, o sistema operacional pode fingir que eu não estou roubando de ninguém. Mas eu estou roubando aquele espaço de alguém. E o meu, que era o 0, eu não usei. Então algumas pessoas fizeram isso porque ainda estão inseguras com essa numeração do vetor. Tá? Então o vetor ele sempre começa no zero. Então se eu quero usar todos os espaços do meu vetor, eu começo no vetor índice 0 e vou até onde ele existir. Tá? Eu vou fazendo essa contagem até o final. Beleza? Entendido? Tá, então eu vou tentar mostrar um último exemplo aqui, que é aquele que eu falei no início para vocês, do 4.1f, do percent 4.1f. Então, vou fazer aqui, ó. Vou aproveitar para declarar uma matriz e já inicializar com os literais, que era o jeito que pode ser feito e que é certo. Então eu vou fazer aqui, ó. Tá. A pessoa pediu de f, então tem que mudar aqui para float. Então vai ser um float, aí eu vou colocar aqui, ó. Então ele vai ser 1 menos 2.5 e 10.7 ponto 7 vírgula, aí agora menos 5 3.1
e, sei lá, 0.0. E mais uma, que aí vou dar menos 0.4. (14.6) e menos 3, tá? Então declarei aqui o meu float. Aí eu vou precisar aqui de dois carinhas, I e J. E eu vou fazer aqui um printf para imprimir esse cara como se fosse uma matriz, tá? Que era, sim, é parecido, exceto a parte da leitura, né, com uma das atividades da lista de exercício de matriz, tá? Então vou mandar só um printf %f, e aqui eu vou passar a matriz índice alguma coisa com alguma coisa. Daqui a pouco eu coloco aí, tá? Então vamos raciocinar aqui, vamos criar o for necessário para fazer isso, tá? Então eu tenho uma matriz 3×3, certo? Então eu vou ter que percorrer as 3 linhas e as 3 colunas para eu imprimir todo mundo. Então eu vou percorrer linhas de quanto a quanto? Qual vai ser a primeira linha que eu vou imprimir? Dormir ainda não, né? A linha 0, exatamente, tem que lembrar. A contagem de matriz e vetor em C começa no 0. Então eu vou começar no 0. Então vamos supor que o meu I vai controlar a linha e o J vai controlar a coluna. Então eu vou fazer aqui, ó. Lembra que eu falei que comentário tem utilidade? Então eu vou fazer aqui, ó. Linhas, eu vou controlar aqui. Então ó, vai ser, ele vai começar de I indo de 0 e ele vai enquanto I for menor do que 3, porque aí ele vai começar 0, 1 e 2, que são as minhas 3 linhas que eu tenho na minha matriz, certo? Então, I mais mais. Beleza? Vou até fazer assim, eu vou ser abusado. Vou tirar o chave dali. Então eu estou percorrendo todas as linhas, mas ainda não estou percorrendo as colunas. Então eu vou fazer um outro for dentro do meu primeiro for para percorrer a coluna. A minha coluna está sendo controlada pelo J. Só que eu tenho 3 colunas. Então eu vou começar da minha primeira coluna, que é a coluna 0. Vou, enquanto a minha coluna for menor do que 3, porque eu tenho 3 colunas, e a cada vez que eu passar, o J soma mais 1. Beleza. Então aqui eu estou colocando as colunas. Viu? Como os meus comentários ali estão servindo para alguma coisa. Eles estão me mostrando que aqui eu estou fazendo o laço das linhas e aqui eu estou fazendo o laço das colunas. Se depois eu voltar nesse programa e tentar entender o que está de errado, eu já sei o que cada um está fazendo. E aqui, ó, falta eu colocar matriz, quem que eu vou imprimir? Ele vai fazer, esse for vai começar no 0, aí ele vai fazer 0, 1, 2. Só que quando ele fizer do 0, ele vai cair nesse outro for. Aí, então, para ele seguir, esse daqui tem que fazer 3 vezes. Então ele vai ser 0, 0, aí o outro continua 0, aí esse vai para 1, aí esse continua 0 e esse vai para 2. Com isso eu imprimi toda a primeira linha, as 3 colunas. Aí quando ele sair daqui, aí ele volta para esse, aí esse vai para 1, aí ele volta para 0 e esse vai 0, 1, 2, volta, aí esse vai para 2, volta para cá, esse vai 0, 1, 2. Então eu tenho que imprimir aqui, ó. Qual vai ser o elemento que ele vai colocar? Vai ser o da linha I, coluna J. Se eu imprimir, o que vai aparecer ali para mim? Oxi. Calma lá.
Deixa eu imprimir de novo. Ah, dá para eu fazer assim, ó. Porque ali, como já está controlado, tá. Aqui. Eu imprimi, só que ficou tudo embolado, não ficou? Então, aí agora, sim. Agora eu entendi, sim. Eu imprimi. A gente não tem que fazer essas coisas tudo de uma vez. Isso é uma coisa, isso pode ser um problema que vocês estão enfrentando. Pode ser por isso que vocês estão travando na hora de fazer o programa. Vocês tentam fazer tudo de uma vez. Eu quero fazer esse programa, eu tenho que fazer o programa. Como é que eu faço tudo? Não, faz uma coisa de cada vez. Né? Lembra que eu falei do refinamento sucessivo? O refinamento sucessivo é exatamente isso. É você fazer uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu leio, depois eu armazeno, depois eu calculo, depois... Não tenta fazer tudo junto. Faz um por um. E se você quiser, testa um por um também, se você conseguir. Ah, essa parte já está funcionando. Beleza. E vai para outra. E uma hora vai ficar pronto. Tá? Não é 1h da madrugada. Às vezes é, mas em algum momento vai ficar pronto. Então agora eu imprimi. Então eu tenho que fazer. Como que eu vou fazer aqui? Primeiro eu quero que cada linha esteja numa linha. Então quando eu terminar uma linha, eu tenho que pular de linha. Então tá. Então aquele chave que eu tirei, eu tenho que colocar de novo. Por quê? Porque quando eu tiro a chave desses comandos, tipo if, for, while, eu estou falando que dentro dele só vai ter uma linha de comando. Então dentro desse for só tinha esse for. E dentro desse for só tinha esse printf. E eu não conseguiria colocar mais ninguém. Por quê? Não tinha os chaves. Para eu colocar chaves, para eu colocar mais de um comando, eu tenho que colocar chaves. Então eu coloquei chaves aqui para eu fazer assim, ó. Vou botar um printf pula linha. Então, porque ó, agora esse printf pula linha, ele tá fora desse segundo for, tá fora do for da coluna, mas está dentro do for da linha. Isso significa o quê? Eu vou entrar para imprimir a linha, né? Vou entrar para coluna. Aí eu vou fazer a coluna 0, 1, 2. Quando eu terminar a coluna 2, ele vai sair daqui. Quando ele sair, ele pula a linha. Então, quando ele imprimir a coluna 2 de todas as linhas, ele imprime um pula-linha aqui na frente. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Beleza. Já melhorou um pouco. Vou até espremer para cá. Só que agora a gente ainda tem o problema do espaço entre os números. Ah, mas isso a gente já aprendeu no primeiro exemplo que a gente fez, não foi? Eu preciso de um espaço? Põe um espaço, %f, e imprime um espaço depois dele. Beleza? Vamos ver agora. Agora ficou separado, não ficou? Ficou bonitinho? Só que dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Uma coisa me incomoda. Sabe o que me incomoda? Quem tem toque vai entender. Alguém que tem toque aí me fala o que tá de ruim aqui. Hã? E isso, as coisas estão desalinhadas, gente. Não dá. Não pode. Vamos alinhar esses negócios? Como que eu faço pra alinhar esses negócios? Primeiro, qual é o problema? Por que está desalinhado? Está desalinhado porque, por exemplo, o 1, ó, nesse daqui, ó. O 1, ele tá aqui. Tá vendo que o ponto do 1 não está alinhado com o ponto do -5? Por que ele não está alinhado? Por causa do menos. O menos está ocupando um espaço que está empurrando o número todo para frente e fica desalinhado. E da mesma forma aqui, ó. Eu tenho o 10. O 10 ocupa 2 dígitos, sendo que o 0 ocupa 1 dígito só. Então eu tenho que alinhar essas coisas. Como é que eu faço? Essas coisas dependem do número que está ali. Eu não tenho que...
não tem como eu colocar sempre um determinado número de espaços. Porque depende se o número tem menos, se não tem menos, se o número tem da casa da dezena, da centena ou da unidade. Como que eu faço? Aí eu tenho alguns códigozinhos que eu posso colocar aqui no percent, que foi o que a pessoa me perguntou lá no trabalho. E ela deu o exemplo especificamente do 4.1f. Então eu posso escrever, ó, %f, que era o que eu estava, como a gente estava antes. Certo? Cadê? %f, que eu estou falando. Eu vou imprimir um float. E se vira, imprime do jeito que você achar melhor. Tá? Mas eu posso falar mais coisa. Imprime um float, mas imprime desse jeito. De que jeito? Imprime com % com 4 dígitos. Então usa 4 espaços para imprimir. Sendo que vai ter o ponto em algum lugar e depois do ponto você vai imprimir um dígito. Então, se eu vou usar 4 dígitos, um vai ser para o dígito depois do ponto, um vai ser para o próprio ponto em si e vão sobrar 2. Esses 2 ele vai usar para antes do ponto. Então vamos ver como é que vai ficar assim. Ó. Olha como ficou bem mais bonito. Fala que não ficou. Ficou tudo alinhado. Aí, mas se eu quiser... Ah, não, professor, uma casa depois da vírgula só é pouco. Eu vou colocar 3 casas depois da vírgula. Tudo bem, se você vai colocar 3 casas depois da vírgula, do ponto, o ponto vai usar 1. Então, aí você já tem 4. E você tem número de 2 dígitos. Então, você precisa de no mínimo 6. Então, aqui não pode ser 4.3. Tem que ser no mínimo 6.3. Pode ser 7, 8. Aí depende. Então, ó. Foi. Olha lá como ficou bonitinho. Fala sério. Bem melhor. E eu posso fazer mais coisas. Por exemplo, se eu quiser, ó, 7.3, ele fica como? Olha lá, aumentou o espaço. E se eu quiser, ó, eu posso fazer assim, ó. 0,7. Vamos ver se funciona. Esse daqui eu não sei se vai funcionar direitinho. Ah, funciona, lá, tá vendo? Ele preencheu com 0 os espaços vazios, inclusive os à esquerda. Então, ó, vou botar 0,6. Olha lá. Mas eu achei que ficou feio. Eu prefiro sem o 0. Sem o 0 fica melhor. Com o 0 ficou muito feio. Assim ficou legal. Viu? Então eu posso combinar essas coisas para funcionar. E inclusive esse espaço que eu dei aqui no final, eu posso tirar e usar só esse daqui, ó. 7.3. Esse 7º dígito vai dar o espaço. Se eu quiser, aí eu posso aumentar aqui, ó. 10.3. Que ele fica mais espaçadinho. Olha lá. Fica parecendo uma matriz mesmo. Diga. Consegue fazer isso com inteiro. Você só não vai ter o ponto alguma coisa. Então vamos mudar aqui e fazer. Então, ó, a nossa matriz agora é de inteiro. Se ela é de inteiro, ela não tem essa partezinha aqui, né? Então, vou botar aqui. Menos 0 não faz mais sentido, né? Tá, aí agora não vai ser mais %F, é %D. Então, vou fazer assim, ó. Se eu fizer, vamos primeiro ver assim, ó. Se eu fizer %D, como é que ele vai ficar? Vai ficar assim. Ah, eu tirei o espaço aqui, né? Aí ficou tudo embolado. Agora boto o espaço de novo. Beleza, tá todo mundo ali, mas tá tudo desalinhado daquele jeito horrível. Então tá. Se eu fizer, ó, %2D. Olha como ficou bonitinho. Ele ficou alinhado, ele ocupou 2 espaços. Então, o 10 que gasta 2 espaços, usou os 2 dele. O 0 que usa só 1, deixou um espaço em branco na esquerda e usou o outro. O -2 que usa 2 espaços, usou os 2 deles. E se eu quiser, por exemplo, ó, 3D,
Ele vai usar um espaço a mais, assim que ele rodar ali. Roda, bicho. Ai. O meu computador tá lerdando, gente. Vai. Ah, foi. Olha lá, ele deu mais espaço. E se eu quiser, ó, aí eu posso fazer daquele jeito também. Eu quero que tenha zeros, tudo bem. 0, 3D. Olha lá, ele põe os zerinhos. Fica feio, mas... Sim, nesse caso eu achei que ficou feio. Mas eu ponho só o 3D, olha lá. Ele fica bonitinho. Entendido? É a mesma coisa, só não tem o ponto ou alguma coisa. Ah, não, tem que ser entre o percent e o código. É sempre assim, essa é a regra. Entre o percent e o código. Senão ele acha, se eu colocar aqui depois, ele vai achar que eu estou imprimindo um D, um 3. Que nem eu estou imprimindo o espaço, ele vai imprimir um 3 depois, de tudo ali. E vai embolar, tá lá, tem 3 em tudo. A não ser que seja isso que eu quero fazer. É aquela ideia que eu falei para vocês. Não existe assim, eu nunca vou botar um 3 depois do D. Se é isso que você quer que apareça, você vai botar. Mas se você quer dar o espaço, você tem que botar antes. Tá? Essa é a ideia. Beleza?